Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Net5. Eu já perdi a conta, não sei se é o 37º ou 38º. Eu sei que é o terceiro que a gente faz aqui em Las Vegas com vocês. Queria agradecer. Pois é, a vista tá aí, né? A gente tá passando um pouquinho de calor para todo mundo ver. Tá bom. Queria agradecer. Acho que esse acho que de todos que a gente fez tem o potencial de ser o melhor, porque a gente conseguiu juntar mais gente, né? Então, Jefferson Profeta aqui com a gente, Prazer. VP, né, da região Brasil e América do Sul, Marcos Ferreira, até anotei, né, o diretor de engenharia de soluções. Você anotou, Henrique? Claro. Foi olhar eu queria inclusive que tu me mandasse a tua foto, aquela que tá nos... Eu tenho várias. Aquela foto eu tá tenho bacana. uma foto muito boa. Já ouviu falar de identidade? Tem uma que é muito famosa. É uma figurinha, inclusive. É uma figurinha, inclusive. Figurinha. Vou ter que trocar aí. Bom, e também comigo, o Wagner Christie, que é diretor de serviços de segurança lá da Net5, meu sócio. E tô bem feliz, na verdade, realmente feliz, porque eu acho que esse é um dia que eu consegui juntar as pessoas que eu conheço que mais têm conhecimento em cyber no mesmo momento. Então acho que a troca vai ser muito legal. Bom, esse é o Falcon 25, que já tá com quantas mil pessoas? Oficialmente 8 mil. 8 esse mil. ano. 8 mil presenciais, mais as 2 mil virtuais. Mais 2 mil... Algo nesse entorno X nos Tá, remotos. tá lindo demais o evento, tá muito legal. Todo ano é uma surpresa, tem muito conteúdo, muito conteúdo. A gente veio até com mais pessoas da empresa para poder absorver tudo isso, todo mundo muito feliz. Né? Eu ouvi conversas de corredor lá do time que possivelmente é um dos melhores eventos que eles foram de cyber, botando RSA e Legal. outros na jogada aí, então o Legal. pessoal gostou muito mesmo. Teve pessoal que deixou de ir em show pra ficar em sessão? Teve. Eu escutei isso. Eu Teve não sei gente se é que verdade. ganhou ingresso pra Sphere e não foi porque ia Não perder foi. palestra. Tá Então assim, louco. Olha o nível de palestra. Quer dizer que não tava ruim, Muito não, bom. né? é isso aí. Vocês gostaram? Demais, cara. Demais. Foi o melhor Falcon que vocês já vieram? Seu primeiro Falcon? Esse é o meu primeiro. Seu primeiro. Bom, foi o melhor que você... Foi perfeito. Beleza, Acho tá que bom. Foi Cara, o que eu eu mais não- aprendi. Eu não consigo dizer qual é o melhor, porque assim, todos eles têm uma notícia de tendência forte, entendeu? Tá bom. A gente vem e sai daqui com a cabeça explodindo de coisa, de serviço e do que a gente precisa fazer pro próximo ano, assim. Então, pra mim é fantástico esse ponto, assim, tem muita novidade. O Falcon é um agressor do pipeline no final de desenvolvimento, né? Porque acaba deixando um monte de coisa, né, Marquinhos? Já na Você esteira. acaba deixando um monte de coisa na esteira para entregar no Aham. Falcon. Por isso que tem tanta inovação que se mostra no Falcon, porque o Falcon, de alguma maneira, apesar dele ser um evento físico e não tem nada diretamente relacionado com desenvolvimento, é um grande momento para se apresentar as coisas. Então, por isso que acaba consolidando muitas das coisas aqui que se vai anunciar. Muito provavelmente não se vai anunciar agora novos produtos. Anúncio. Até- Existem 3 datas, né? Que até o começo do ano, né? a gente concentra anúncio de novos produtos majors, né? Coisas maiores. Ao longo do ano, a gente tem entregue em nível de desenvolvimento, roadmap, geralmente mais de 1.6 atualizações por dia. Por dia. Pensando por dia. em inovações na É. plataforma. Sim. Tá faltando dia Então, no ano, né? tá pra- faltando dia no ano. Já tá começando então- a contar 1.6 por dia. 1.6 por dia. Então, é uma média agressiva, se você pensar. Mas essas 3 datas, uma delas é o Falcon, é quando a gente faz a introdução de novos produtos, novas tendências, por assim dizer. É. E esse ano tiveram algumas, tinha uma específica que a gente ficou sabendo aqui. Muito legal isso. Muito legal. Muito legal. E outro ponto legal, assim, vocês estão trocando de lugar todo ano, né? Porque tem que crescer. E eu até comecei sem dizer, né? A gente tá no MGM Grand, né? Na área Eu tô esperando especial. você falar. Eu tô esperando você falar assim, não, realmente é o melhor Falcon que eu já vi, porque, ó, cara, a gente tá numa exato. cabana na piscina no MGM Grand, Não num quarto. né? Não Não num numa quarto fechado sala. com ar-condicionado, não. A gente tá aqui. Bom Não tá demais. calor hoje, O tá um dia ajudou, nublado, o dia ajudou. que não é normal em Vegas, né? A gente tá no deserto, em Las Vegas, Nevada, Aqui no chove meio muito? do deserto. Chove pouco, Aqui chove muito, tem né? uma incidência de chuva aí de, sei lá, deve chover 3 dias no ano, Se né? se No chover, a gente não máximo, vai se sair daqui, chover. não vai ficar na chuva. Não, ficar passa na chuva. rápido. É isso aí. É. Não, e, Mas- e tá bem grande, né? A área do evento tá gigante. Aham. Nossa, assim, tem muita empresa parceira junto.
Isso é legal, né? Que tá dentro do ecossistema e acompanhando vocês. E assim, claramente tu falou assim, e tendências, né? Sem ser talvez tão afirmativo, mas assim, do nosso lado, de fato são tendências, entendeu? Fica claro que vocês estão puxando o mercado. Por isso que o evento eu acho que é tão legal, sabe? Não é um evento que a gente tá falando só da solução específica. Óbvio, né? A gente tá falando das soluções que a CrowdStrike tá lançando, mas elas estão na frente, entende? Então, assim, traz esse ar de tendência que pra gente é muito bom. Legal. A CrowdStrike pavimenta muitas da inovação, né? A gente vê há bastante tempo isso, e o que muito se anuncia aqui é que elas nos dão ferramentas para conseguir criar aquilo que a gente quer, né? Muito já é criado, já é entregue, mas se você quiser fazer um pouco a mais, né? Se precisa fazer aquilo para você mesmo, as ferramentas estão ali. Acho que foi um grande, né, virada de chave que apareceu para mim, assim, aqui. A gente viu historicamente coisas, né, acontecerem. Por exemplo, a gente comprou Rumio há 4 anos atrás para fazer a consolidação do que se no mercado falava de XDR, e aí precisava ter um tanque de combustível ali, né, né, para armazenar toda essa telemetria. Que aguentasse né? e corresse. Exatamente. E aí depois a gente viu uma enxurrada de fabricantes no mercado fazendo aquisições de empresas de CIEM, porque realmente, né? Isso é uma coisa muito legal. Não tem legal. jeito de você fazer XDR se não tiver um cara ali para consolidar a informação, né? Agora pareceu óbvio, né? Agora tá mais fácil. Agora tá né? óbvio, é isso aí. Então por isso o pessoal fica de olho muito no que tá acontecendo realmente em termos de aquisições de novas empresas e de desenhos um pouco maiores de arquitetura, porque é para onde a gente está liderando muita coisa e esse movimento é claro no mercado, especificamente. A gente comprou uma empresa de pipeline. Tem gente já comprando empresa de pipeline agora. Realmente precisa ter pipeline, porque o log não dá para gravar tudo do mesmo jeito. Então, tem que precisar filtrar, etc e tal. Então, é um evento super legal por isso também, né? Realmente tem muita inovação que acho que vai perdurar depois para a indústria, né? O que é importante a gente salientar, eu falo isso, acho que eu já falei isso nas outras vezes que a gente gravou, que eu lembro desse anúncio da Rumio, e olha só, ano passado a gente estava falando disso, de quanto rápido foi essa integração, e agora a gente está com a ONU ainda dando mais um passo, de certa forma, nesse caminho. E é importante trazer assim, porque eu tenho certeza que tem fabricante, né, que a gente, né, o parceiro do outro lado, quando um fabricante aleatório fala, comprei uma empresa, às vezes chega a dar um frio na espinha porque ele não sabe integrar. Aí aquilo vira uma solução separada, num console separado, e a gestão para quem está na ponta é terrível. Temos que falar que isso não acontece aqui. E isso eu acho que é uma das coisas bem especiais que vocês conseguem fazer. Entra uma empresa, ela se integra, tá na console, isso é fluido. Então, por isso que a gente fica ansioso. A gente não fica mais ansioso positivamente, né? Não nervoso por ter mais algo, e sim que a gente quer ouvir o que tá vindo por aí, porque vem, integra e funciona. Eu lembro quando a gente comprou a Preempt. Para quem não conhece, a Preempt é o ITDR, a parte de identidade. Não tinha como não falar de identidade. A empresa líder, na sua época, a empresa líder de TDR no mercado. Foi ela que criou, desenvolveu a detecção e resposta para a identidade. E eu lembro que quando teve a aquisição, até porque hoje começa a ficar mais difundido falar de identidade, mas se a gente pensar, a gente começou a falar tem 3 anos, 4 anos, foi muito similar à época do Rumio. Mas o engraçado foi quando aconteceu a aquisição, chegaram solicitações, preciso já fazer a prova, ou preciso já... E como era um produto que, pelas suas características, tinha que passar por um processo de integração de sensor, a gente tende a ter só um único sensor. Eles tinham um agente, né? Um único agente. Isso aí. Ser uma console, não ter 2 consoles. Então eu lembro no começo que a gente... Não, calma aí, a gente já vai trazer identidade. Segura aí, a gente só vai integrar. Não, já escutei essa história. Vai ser daqui a... sei lá quando, 50 anos. Não, calma. Escutou de outros, rapidinho, né? Escutou de outros. É importante o pessoal estar ouvindo a gente, porque... O mercado tem isso, desculpa. O mercado tem essa cultura. Puta, comprou, que o Henrique tava falando. Comprou e no final não integra. Passa 50 anos, de verdade. Tem empresa que já lançou, já tentou integrar 50 e não consegue concluir. Isso o time aqui tem feito com, assim, extrema excelência. O time de desenvolvimento da CrowdStrike, porque o Preempt, Rumio, entre inúmeros outros, sempre integrando e mantendo uma console
e um sensor. E isso existe por uma... que eu estava dizendo, é importante para o pessoal entender por que é assim. A grande maioria dos executivos da CrowdStrike já passaram por outras empresas que fizeram aquisições e tiveram muito problema com as aquisições. Então, eles definiram uma forma de fazer aquisição. Aham. Eles chamam... O mercado conhece como POV quando vai testar. A gente também usa esse termo para fazer aquisição de empresa, a gente vai fazer POV. E na POV, quem lidera essas POV são os CTOs, Uhum. que são caras especializados, né? É o time que reporta direto pro presidente, né? A equipe do CTO. Eles são os visionários, os tecnologistas que estão buscando para onde a gente vai, né? O que vai fazer e tal. E eles fazem POV para fazer aquisição. Então, assim, existem alguns requisitos para que uma empresa entre em POV, assim como um cliente tem o requisito de RFP dele, por exemplo, né? É possível acabar com a console do cara e colocar dentro dessa console? Então, beleza, ele é um candidato. Se ele tem agente, se tem possível sensor, jogar fora o trazer. agente dele e integrar dentro do nosso sensor? Se ele não passa em alguns requisitos básicos, estou dando aqui Não só vai. um frame, né? Sim. Simples aí, mas se ele passa por esses requisitos, ele se qualifica para poder entrar dentro da estratégia de suposta aquisição, né? A gente tinha, no ano passado, 16 empresas. Eu falei com o Mike agora há pouco, a gente está com 23 empresas agora em pipeline. Caraca. São coisas tem empresas que, assim, de necessidades que ainda vão surgir, de coisas que ainda vão acontecer, mas eles estão sempre estudando que tipo de tecnologia precisa entrar. A gente já falou isso no podcast, né? Hoje, eu totalmente perdi a conta. 33, módulos? 32... Agora eu não sei, Com as com tanta aquisições, atualização que saiu... precisamos sério, atualizar. tem Precisa que dar um atualizar o F5 número. agora não pra tem- saber. Se me perguntar, eu vou... Mas vamos chutar. A gente tava com 30, vamos falar que vamos colocar 2 agora só. acho que Não, vai mas, bater 35. Vai, beleza, 35. Lembra Vai, que a pra gente deixar tinha o número- conversado no primeiro Aham. podcast que a ideia em 5 era chegar em 50 módulos. É isso aí. Tá no caminho. Esse é o caminho. Show. E um ponto que também a gente não pode deixar de passar se você olhar o histórico de aquisições Aham. que foram feitas, a própria ONU, Pangea, são empresas, a Preempt, Rumel nos seus momentos, eram empresas inovadoras, mas não estava comprando base, porque não eram empresas, eram startups. Aham. Então, com uma visão, a gente depois discute os motivadores, né, também por trás dessas aquisições, mas é interessante que não compra tecnologia por base, compra tecnologia para endereçar uma necessidade específica dentro da missão. Isso aí, a busca é sempre buscar um cara que é muito especializado num negócio, que tem uma tecnologia disruptiva, Aham. que seja muito especializado, que ele resolve um super problema para o cliente, só que ele também causa um problema para o cliente, porque as empresas têm 99 problemas para resolver. Ele não pode ter 99 produtos. Exatamente. Né? Hoje no café, ainda falando, lógico, não pela CrowdStrike, o Rick me perguntou, né? Poxa, para onde será que a CrowdStrike vai, né? Daqui em diante. Eu entendo que é proteger, né, a inovação. A IA é uma inovação, que nem o pessoal estava apresentando lá. Poxa, a IA é uma próxima revolução. Como é que a CrowdStrike protege essa revolução, né? Depois do industrial, de IA agora, né? Então, a próxima revolução, eu acho que a CrowdStrike encaixa para fazer a proteção, né? A cibersegurança disso tudo, né? Porque acho que ficou bem claro, Tá assim, pronta pra isso. para mim, né? Tudo que se apresenta, por mais que sejam produtos que resolvam algum problema, resolve um problema, né, de proteção da inovação. E sempre que você vai resolver um problema, você não pode aumentar a complexidade, né? Tem que tomar cuidado com isso, que é o que o professor falou, 90 coisas para eu tocar, 90 coisas para eu mexer, cara. Não tem que como. É insustentável complexidade, ter não 90 sustenta. contratos, 90 telefones de suporte. Sim. Não, não né? dá. Né? Assim, impossível. Então, a gente vai a caminho da consolidação, e essa é uma coisa que eu acho que a gente já conversou também, Henrique, se não ao vivo por trás das câmeras. Quando você fala de consolidação com um CEO de uma empresa, com um CIO de uma empresa, com um CISO de uma empresa, ninguém é contrário à consolidação. É impossível Não, exato. você ter que comprar um produto diferente, instalar, fazer manutenção, atualizar ele ao longo do ciclo de vida, para todo problema que você precisa resolver. Não né? tem Então, como. quando você fala de consolidação, se a consolidação faz sentido, a gente vê muito cliente adotando cada vez mais a estratégia de consolidação, porque é impossível você resolver todos os problemas de cibersegurança
de tecnologia em geral. Isso, e né? até entra com o discurso do George no keynote, assim, que eu achei muito legal, que ele trouxe, assim, o que é o futuro de segurança, né, breve? O que a gente precisa olhar? E tá claro, é automação. É isso aí. Então, como que eu vou fazer automação? Óbvio que eu vou ter que usar IA, né? E como que eu vou fazer isso com um monte de plataforma? Né? O dado é o centro dessa... É onde eu construo inteligência para poder operar assim. E o volume de dados que vocês têm é gigante e, obviamente, dentro da mesma plataforma. Então, esse é o ponto que eu queria entrar, assim. Eu queria... não tem como a gente fazer hoje qualquer tipo de conversa ou qualquer podcast sem que IA entre, né? Vamos falar de governança e IA. Quantos minutos a gente tá sempre já? Né? traz. A gente ia falar de AI. Não tem como, né? Até o pessoal marca, entra no né? palco e fala, Passamos 15 minutos sem Vai falar. falar, de vai AI. falar, vai falar. Passei falou. É o 15 bingo, né? minutos sem falar. O cara não tem bingo, o cara como. grita bingo lá no meio, ó, deu tempo. Deixa eu só, antes de você fazer a pergunta, será que o pessoal vai ouvir o som de fundo aí? Claro que vai. É? A gente tem que falar Será alto que por sai? isso. Por isso que tem que You're ficar not gonna, assim, you're ó. not gonna filter background noise, right? You're not gonna filter the music. Oh, don't Just do a little it. bit. Let them Leave it on. Yeah, leave it. A música, eu tô fazendo a pergunta porque a música tá fantástica Tá bom, atrás do tá bom sucesso. demais Colocaram aí. setlist Tá, esse específico lugar tá demais. pro podcast. Mas eu queria fazer essa discussão, porque a automação, eu achei interessante esse olhar, porque ela traz todos os elementos que a gente está olhando com muita atenção agora, né? Porque por que eu vou automatizar? Por que eu preciso disso? Porque eu preciso ser rápido. Né? Aí a gente traz todos os dados de ataque, a forma de ataque, enfim, eu preciso construir uma automação para que eu seja rápido. Em cima do que eu vou construir essa automação? De IA. Então hoje essa parte eu achei muito legal, que a Charlotte a gente já está falando faz muito tempo, e hoje já a gente veio... falou da inauguração da Charlotte, do Exato, lançamento exatamente. dela, A gente está falando há muito tempo, e o que a gente está vendo aqui, pouco tempo depois, é a criação de vários agentes. Então, assim, a visão que vocês estão passando vocês precisam criar essa automação com base nesses agentes que a gente tem, e criar esse exército de agentes para que eu possa usar para proteger. Porque do outro lado do cliente, né, outro número que me assustou, mas depois eu pensei e faz sentido. Né, eu vou ter uma empresa com, sei lá, 1.000 pessoas, possivelmente eu vou ter uns 10.000 agentes nessa empresa, ou mais até, né, porque eu vou ter as pessoas operando com vários agentes ali, e eu tenho que proteger. Então a IA, ela entra em todos os aspectos, na defesa, ataque, na operação, né, vai ter mais um elemento que eu tenho que proteger, ela fica navegando tudo isso. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como é que vocês estão enxergando a automação, puxando elemento de IA e puxando elemento tempo para essa interpretação. Ó, vou dar alguns números. 442% de crescimento de phishing Sim. no último ano. A gente percebeu um crescimento de venda de acessos de credenciais em mais de 50%. O tempo de breakout, que é o tempo do adversário comprometer um ativo e depois se mover lateralmente, abaixou de 69, né, Marquinhos? 62, perdão, para 48 minutos, o tempo médio. O tempo mais rápido foi de 51 segundos de movimentação lateral. Ou seja, e aí ataques iterativos de monoteclado, que do outro lado não é automatizado o ataque, do outro lado tem um ser humano tentando ultrapassar as barreiras que você coloca. Inicialmente no Global Threat Report ele era de 79, e agora no Hunting Report que saiu semana passada, da data que a gente está gravando, saiu agora, 81% dos incidentes tinham alguém instrumentando o ataque do outro lado. Iterativo, ele estava com mão no teclado, então ele não conseguiu aqui, ele vai para lá, ele vem para cá, né? Não são ataques automatizados de commodity. Sim. Ou seja, é impossível a gente esperar que uma única equipe consiga combater tudo isso sozinho, né? Com um único serviço, com um único SOC, é impossível. Então a gente precisa cada vez mais potencializar, e é por isso que começou a se desenvolver, eu vou chamar de frota de agentes autônomos. Isso aí, muito legal. Uma frota, a capacidade de você criar uma frota de agentes autônomos para tirar da frente do caminho as coisas que são mais simples, né? Marquinhos vai falar, tenho certeza, de tierização, que é um desafio que a gente tem nos SOCs tradicionais, né? Mas a ideia do agente autônomo é criar, você conseguir ter a habilidade de criar uma frota de agentes
autônomos que tirem coisas da sua frente e que você tem que tomar as decisões estratégicas de negócio ou as coisas aonde a IA não foi capaz de tomar decisão sozinha, né? E quando a gente fala de agente autônomo, é importante ressaltar, não é um workflow. É completamente diferente do workflow. O workflow está esperando um trigger acontecer para daí executar uma série de comandos. O que a gente está falando é algo que tem a capacidade de pensar sobre aquilo que você ensinou para ele, evoluir ao longo do tempo e atuar sozinho, né? Essa é a descrição de um agente autônomo. E é isso que está no pipeline agora para a criação. Assim, vai ter uma enxurrada de novos agentes que têm a capacidade de liberar cada vez mais o tempo dos analistas para que eles consigam tomar melhores decisões, né? Assim, e efetivamente ajudar mais o negócio com cibersegurança. Para dar um exemplo, contextualizando e usando o exemplo de workflow, imagina um agente recebendo um contexto, né, uma telemetria de N origens, entendendo e, obviamente, interpretando aquele contexto e criando o workflow. Então, pegando o exemplo do workflow, é assim, a gente está acostumado, vai lá, cria o gatilho, que a gente pré-definiu, pode ser uma detecção, sei lá, um incentivador, né? E dali começa todo o caminho de execução. Só que você tem um gatilho pré-determinado. E quando você não tem? Então a gente vai lá, interpreta aquele contexto, ele está olhando o dado. E ele cria a saída do workflow. Ele vai criar esse workflow, porque se você precisar repetir esse processo, processos repetitivos, você tende a colocar num workflow. Mas é sempre nesse início que eu acho que o grande diferenciador do agente é esse início. Em vez de você usar um gatilho estático, que é um para um ali, você está falando, não, tá aqui o que eu tenho de informação, entenda essa informação e vai para frente. Então a gente vai nisso e a gente começa a entrar no mundo também de agentes já falando com agentes, né? Um interagindo com o outro para dar a saída, porque lembra que a gente tem que pensar que, primeiro, na indústria, se tornou, acredito, uma normalidade que várias plataformas têm os seus agentes também. E eles não podem ficar isolados, senão a gente volta para os silos lá do passado. Exato. Então também é habitual hoje se encontrar, pelo menos na nossa visão ou na nossa plataforma, que um agente consiga falar com outro agente e eles ali vão interfaceando e fazendo acontecer todo o processo. E aí vem um outro desafio. E a proteção desses agentes? Existe toda uma visão, e por isso, de algumas aquisições que vocês viram, como proteger esses agentes. Como proteger o uso deles e criar... A gente discutiu bastante, eu acho que todos já falaram bastante dos boundaries, dos limites que um agente pode ter para proteger dentro dele. Mas quando a gente começa a juntar vários agentes, um falando com o outro, como que você protege esse mundo agora? Como que você contextualiza e cria... Não é num modelo os limites, é no todo. Sim. Então tem que pôr uma proteção, porque em um dos keynotes, acho que vocês ouviram, a gente falou do Famous Shalima, de uma das farms de notebook deles. Para quem não conhece, o Famous Shalima é um adversário da Coreia do Norte. Sholima são os adversários da Coreia do Norte. E esse em específico, ele usa muito IA para criar perfis no LinkedIn, currículos, até respostas para o processo de RH, porque a forma dele entrar, ele tem duas grandes campanhas, eu estou falando de uma em específico, a forma dele entrar nas corporações é passar pelo processo de RH. Então ele já aplica IA nesse processo, até nas respostas no RH. Uma vez que ele está dentro, lembra que ele quer persistir como funcionário, porque ele continua fazendo dinheiro para o regime. Ele precisa daquele computador. E eles têm farms, eles têm fazendas ali de computadores com centenas. E aí ele usa IA para simular a operação de um funcionário, porque senão o cara é mandado embora também, né? Ele inclusive trabalha, né? Ele tem que no meio trabalhar. de tudo, ele ainda trabalha. Mas foi O cara engraçado que eles trabalha. falaram aqui, né? É o mínimo possível para não ser demitido, Exatamente. né? Eu fico ali, consigo mais emprego. Eu não quero promoção, mas não quero ser mandado Isso embora. Então eles põem um robô ali para automatizar e ele continua fazendo. E tudo isso, pensa na velocidade.
O motivador pra gente Sim. é sempre parar um ataque, parar o adversário. Uhum. A qual velocidade? 51 segundos foi mais rápido ano passado. E só voltando no um tema do Vichy, que eu acho legal também falar, o Profeta falou 442% lá no Global Threat Report. Aham. Vocês sabem qual foi o número de crescimento nessa primeira metade Agora? desse ano? Não. Não Já saberia duplicou. dizer. Em Phishing. 2025, o Vichy já duplicou na primeira metade. Meu Se Deus. você pegar o Threat Hunt Report, lá a gente já cita que já duplicou. E se continuar nesse passo, a gente vai ver um crescimento que será o dobro do que foi ano passado. Só de Vichy. E eles não estão parando. Eu tava conversando aqui, é bem legal que a gente já pegou algumas vezes Plump Spider, né? O time de Overwatch já detectou ele algumas vezes. E eu tava conversando com o pessoal. Em uma empresa específica, ele me passou que, em média, por semana, eles estão recebendo entre 6 e 7 Ligações. tentativas por semana. É muito, né? De phishing. Muito. Nossa, é Pra muito. quem não sabe, phishing é o antigo ataque de phishing, agora feito por voz. Por voz, isso aí. Wagner, Oh. como é que tu enxerga esse na operação, assim, entendeu? Tô tentando organizar as coisas que a gente vê muita coisa em tão pouco tempo aqui, né? Mas algumas coisas que eu queria falar, e tem algumas sessões aqui que são muito legais, que é os meetings com os times de operação, né? Então, pude falar com o Complete, com o Overwatch, o Counter Adversary, e eles nos explicam, né, como funciona a operação, né? E eles falam, a operação de, se não o maior, um dos maiores, né? SOC, sentierização e tudo mais. E os dados que são imputados lá na Charlotte são de respostas a incidentes que o Complete atua. Então, quando a gente usa a Charlotte como um agente, quando eles nos explicaram, é que a gente está colocando a nossa expertise para que vocês possam usar da maneira que vocês melhor, né, precisarem. Então, da mesma forma que eles nos passaram números e mensais eram 4 milhões de detecções para atuar, e quando tu tem um caso para atuar por analista, esse número não vai fechar nunca. Não tem como tu ter 4 milhões de pessoas trabalhando, né, lá em qualquer time. Então, o uso da IA, da automação, permite que os timings, né, de resposta sejam menores do que o movimento dos adversários, né? Então, toda automação, todo o uso de IA vai ajudar a fazer para muitos, né? Eu tenho um analista atuando em muitos casos, em muitas detecções. O que é bastante dito aqui, eu não vi em outros lugares falando, é que a CrowdStrike quer dar poder aos especialistas, aos analistas, para continuar combatendo os adversários. Não é vamos substituir os analistas, vamos substituir as pessoas. Muito pelo contrário, é para dar poder a elas, né? Então eu acho que é fundamental. Senão a gente não vai conseguir escalar o aumento de ataques, conseguir enxergar tudo de maneira manual. Por mais que esteja lá na console um analista navegar pela console, é tempo. Não vai em 51 segundos trocar em 2 telas, talvez. Né? O exemplo clássico e prático que eles dão aqui é o tempo que leva para uma máquina ser criptografada, os arquivos serem criptografados. Literalmente, cada segundo conta, né? Então, a união da cabeça, né, da humano, a especialidade, com a velocidade de máquina, eu acho que é o que sai disso tudo, né? A gente precisa, senão a gente não vai conseguir. Basicamente, isso a gente não vai conseguir. O George usou um exemplo do Waymo. Não sei se todo mundo é familiar ao Waymo. O Waymo é uma frota de táxis que começou em São Francisco, agora está expandindo para os Estados Unidos. É 100% táxi, Autônomo. 100% autônomo. Apesar dele ter o banco ali ainda, né? Eu acho que é por conta de regulação, tem o volante e tal, mas ele é 100% autônomo. Você chama pelo aplicativo, ele aparece, né? Enfim, e aí você pode começar a abstrair assim, tem uma série de agentes autônomos que funcionam dentro do Waymo. Para ele funcionar, operar como ele opera. Ou seja, tem um que é o da corrida para falar, né, para enviar onde ele está disponível, qual que é o carro mais perto, assim como no Uber, ou né, no 99, em outros. Depois tem um ali que precisa ter certeza que o passageiro está de cinto a hora que você sente. Enfim, tem uma série de agentes que vão agentes autônomos que vão trabalhar. E o agente autônomo do carro, que faz o carro dirigir do ponto A para o ponto B, etc e tal. Só que... E se der um problema? Você tem um carro parado no meio da avenida?
em São Francisco no dia de conferência, né? E o Waymo tem controle remoto. Sim. Então tem um cara, um motorista, Uhum. que tá cuidando de uma frota de Centenas de carros. Isso, ele falou. E os carros estão operando ali, autônomos. E se um carro tem um problema e aí tem um outro agente que está detectando problemas e vai acionar o cara lá do SOC do Waymo, falar, ó, eu não tô conseguindo Não sei resolver, operar, não não sei sei, Precisa de uma supervisão Vai. agora. travei. Né, como falam no termo inglês, cheguei num corner case, eu não, tô no canto aqui, acuado, não sei o que fazer. E o cara vai lá via controle remoto, ele pode dirigir o carro, tirar o carro de onde ele tá, arrumar o carro, mandar o carro de volta para manutenção ou enfim, vai arrumar o carro remotamente. É exatamente, só para ilustrar, é exatamente isso que a gente quer fazer com os profissionais de SOC. Isso aí. Pô, o cara precisa ficar resolvendo tudo, cara. Sozinho, não dá. É isso aí. E, né, como você falou, o problema é que a gente tá chegando numa inflexão onde não é que o cara só não quer mais resolver tudo sozinho, ele não consegue mais resolver tudo sozinho. Exato. É isso que eu ia dizer do elemento IA, né? Porque a gente fala em IA e às vezes a tendência é ficar meio abstrato, a gente imagina algo que vai acontecer e esquece de olhar o que está acontecendo agora, né? Então a gente pode trazer isso para vocês vendo o evento agora, que a gente tem alguns elementos que estão acontecendo. Eu preciso dela para automação, porque para me defender, já que o atacante também usa IA, né? Eu preciso ser mais rápido do que ele. Não consigo fazer isso sozinho, preciso de uma frota de agentes. E junto também o que está acontecendo, eu preciso proteger o uso de IA, né? Então eu trago esses 3 elementos. Eu uso a meu favor para automatizar, para me defender de ataques que estão cada vez mais... eu ia até trazer aqui um ponto personalizados, que eu queria falar sobre isso, né? E montar esse contexto todo. Me chamou a atenção de uma situação que foi colocada ali também, talvez vocês possam falar mais sobre isso, de o uso de IA lá durante o ataque, para que aquele ataque possa ser, digamos assim, personalizado, acelerar essa personalização de um ataque, fazendo com que ele vai ser diferente em qualquer lugar. Então, sim, eu preciso disso. Isso aconteceu, né? Isso já teve casos assim divulgados ali. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Trazendo esse de volta ao assunto de compras, né? E a gente falou de automação, falou de puxar dado e fazer esse trabalho. Aonde a ONU entra nesse cenário, assim? Aonde que ela vai entrar para ajudar? Quando a gente olha vamos chamar assim, esse novo domínio, não sei se é tão novo, mas o domínio de pipeline... Talvez pra gente em cyber é um pouco mais novo, né? Para observabilidade não é tão novo, mas para segurança eu acho que, pelo menos eu não conheço, pelo menos que eu saiba, foi o primeiro anúncio foi nosso, né, de aquisição nesse sentido de pipeline. De uma empresa dedicada de pipeline específico para atender a demanda de cibersegurança, eu acho que... Foi o primeiro. A galera de observabilidade, como você falou, já tava, porque já tinha esse problema antes, mas enfim. Mas a grande questão é assim, quando a gente começa a olhar, vamos pegar um modelo tradicional, que eu acho que todo mundo está bem familiarizado. Você pega uma ingestão, tem o parser, põe o dado para dentro, começa a criar as regras de correlação, beleza? Tu tem o parser, tu não teve que criar. Tem que criar, manter aquele mundo que todo mundo... E aí tem a questão do IA para facilitar, o parser, por exemplo, quando a gente fala de Next Gen CN, o parser lá, você joga a informação... Charlotte já tá fazendo isso, Charlotte né? já cria o parser. Você joga o dado, ela cria o parser para você. É que pra gente isso ficou tão distante, né? Eu tenho que te lembrar que não é o mundo assim. não é assim, não é assim, né? Pra muita gente não é assim. E aí, a gente falou bastante da questão de tempo. Certo? 51 segundos, 48 em média. Quem sabe qual vai ser o número ano que vem, né? Já tem aí uma prévia de quanto será. Mas o tempo conta muito pra gente. Pra todos nós, né? Pra todos que estão nessa batalha de defender. Então, quando você pega a questão do pipeline, da ONU principalmente, imagina você não ter que esperar a ingestão acontecer, ela chegar no repouso para você correlacionar, ou para você aplicar a IA, ou para você tratar esse dado. Lá no pipeline em tempo real, com ONU, você já consegue falar, beleza, isso aqui é uma informação que eu já vou aplicar esses LLMs aqui no pipeline.
para ele já me colocar um contexto, para dar aquela melhorada antes dele ir para o repositório. Ou não, essa informação já vou gerar uma detecção aqui. Ela já sai do pipeline com a detecção. Ela está acontecendo num estágio muito inicial. Ela não está esperando todo o processo de ingestão do dado, chegar lá, correlacionar, ou se a gente não falar de correlação, falar de motores que vão ler essa informação no repouso. A gente está falando disso já acontecendo no pipeline, para acelerar o processo. A gente está na corrida contra o tempo. Exato. Depois a gente vai aplicar agentes para fazer triagem, para também acelerar todo o processo e entregar o mais mastigado possível ou a reação já em tempo real. Então, um dos grandes casos, quando muitos já perguntando, e aí, ou não, alguns já estavam olhando para isso, falou, pô, que legal que vocês já estão nessa frente, pô, surpreendeu positivamente. Esse é um ponto, acelerar essas camadas e pôr ela o mais próximo da origem da informação. O segundo no mundo de CIEM, e trazendo, porque eu acho que é um mundo que muitos estão conectados e acostumados, talvez. Eu tô falando de mundo de 20, 30 anos, CIEM tem mais ou menos isso de idade. Existe muito aquela questão tempo que você tem de indústria. Não, eu não tenho tudo isso, eu sou muito mais novo. Tem. Eu sou novo, sou recente. Escreve aí, você, que ano você conheceu o Marquinhos? Escreve aí, você vai ver. Todo mundo me conheceu em 2023 92, no máximo. 93. Pronto. Tem. E aí, quando você pega a informação que muitos levam para o CIEM, a gente se depara com segurança e auditoria meio que mesclado. Fala assim, pô, eu preciso dessa informação por 5 anos. Para segurança? Não, vai ser para auditoria, possivelmente, porque para segurança eu preciso desse dado, sei lá, uma semana só. Eu preciso que ele me dê informação em tempo real. Eu não posso esperar 1 ano, 10 anos. É muito mais auditoria ou numa eventualidade. Então, quando você olha isso a nível de pipeline, a informação que está chegando, eu preciso dela para segurança ou para auditoria? Porque isso, no pipeline, eu posso dividir. Se for para segurança, eu mando por aqui. Se for para auditoria, eu mando para lá. Porque guardar dado tem custo. Sim. Aonde eu quero guardar esse dado? Para que eu vou precisar dele? Eu preciso, para segurança, por exemplo, eu preciso da trilha inteira? Ou só preciso de elementos específicos? Então, tudo isso no pipeline você já começa a trabalhar. Que informação vai subir, que informação não vai. Tem informação, por exemplo, se a gente pegar algumas regulamentações, tem uma informação pessoal, ela não pode subir. Então, eu sanitizo ela já na ingestão, já no pipeline. Então, esses são alguns exemplos que a gente começa a acelerar com o NUM, que, mais uma vez, para a gente é um grande facilitador, é um grande acelerador. Eu volto, tenho que repetir, é uma batalha contra os 51 segundos, sim. A gente precisa acelerar e a gente precisa, e eu vou roubar o que o Wagner falou, a gente precisa empoderar cada um dos defensores, cada uma das empresas, para que elas sejam mais rápidas e mais efetivas. E não seja um trabalho assim, árduo, desgastante. Pô, criar um parser, manter um parser, pelo amor de Deus, esquece isso aí. Vamos cuidar de coisa que interessa, vamos cuidar da investigação, vamos cuidar da... Como que isso aqui chegou nesse estágio, porque eu preciso tapar essa porta, que é muito mais importante. Além da questão de filtragem, de armazenamento... Enfim, eu ouvi de um cliente essa semana. Falou, teu CIEM é tão bom quanto as tuas regras de correlação, porque senão chega coisa lá e não tem regra de correlação, não serviu para nada, né? Virou custo. Exato. Não serviu para nada, não, serviu para gerar custo. É verdade. Virou custo. E aí a ideia de você colocar inteligência já na coleção do dado ali, né? Muito próximo da origem dele, isso faz com que você tenha, cara, te abre um mundo completamente diferente, porque você pode já marcar o dado ali na saída, você pode disparar a detecção na saída, você pode ter inteligência de falar, esse dado aqui eu preciso dele por mais tempo, esse eu preciso de menos tempo. Enfim, tem outras capacidades agora que ele vai te empoderar no armazenamento, né? Entendi. Resolveram o nosso problema o dado que é de antifraude e de cibersegurança. Entendi. Vamos voltar com um problema resolvido. Quer ver a um evolução outro? 2 que tu desenhou lá atrás, né? Quer ver um outro que resolve, principalmente pro mundo Net5 e é um desafio que a gente vê, é assim,
chega um cliente para vocês e fala assim, legal, minha informação pode ficar na vigilância de vocês, mas eu tenho aqui um monitor meu também que eu quero que essa informação venha para o meu CIEM, para o meu repositório. Então, quando você põe o ONUM, beleza. Pode multiplexar ele. Exatamente. Pode ser muitas fontes para um destino ou várias fontes para vários destinos. Sem ter que pôr muita complexidade nisso. Entendi. Então, deixa eu tentar traduzir para menos técnico. É, isso aí. Mais comercial. Não, eu gosto de entender e daí que a gente tem uma limitante, né? Eu, pelo menos, eu tenho. Eu não consigo, eu sempre vou mais... Eu não entendi nada que você falou. Vai, Henrique. Tá, olha só. Explica. Então, me explica, né? O ONUM, na prática, ele vem para que eu consiga ingerir dado de mais locais... De maneira fácil. De maneira fácil e ainda conseguir aplicar segurança nesse processo. Nessa ingestão. Porque eu percebo assim, desde que a gente vem trabalhando com CrowdStrike e falando aqui também, fica evidente que vocês estão aumentando os domínios. Isso mesmo está dizendo, vão ser 50 módulos, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar para tudo, unificar tudo e olhar. Então, à medida que vocês estão se movendo, nessas aquisições também estão vindo para isso. Vou acelerar aqui e essa absorção de dado para depois eu criar inteligência, quanto mais eu tiver, melhor, correto? Então, a ONUM vem para facilitar isso. Então, a gente espera ver, num futuro, a facilidade de ingestão de logs de terceiros, entendeu? E na automação disso tudo. Acelerar e otimizar. Tem Entendi. 2 números, e aí eu vou usar os números que estão públicos. É acelerar, e ele traz o número de aceleração de até 150%, 150 vezes. Sim. E redução de 50%. Caraca. E como é que tu vê lá pra gente isso, assim? Realmente essa possibilidade de isso faz com que trazer 2 elementos. O primeiro, né, que é a automação, é onde eu pego um cara, treino muito bem ele vai valer por 7. Eu vou ter 7 agentes, ele vai trabalhar ali dentro. E tendo a possibilidade de usar o ONUM para trazer mais dado e ajudar, a gente consegue fechar bem o cerco aí, né? E esse número, os 7 agentes, são os que foram anunciados, que são os que saem da caixa, né? E nesse mesmo anúncio, logo em seguida, foi anunciada a plataforma que cria os agentes, né? Então, sempre tem aquela dúvida, até AgentWorks. AgentWorks. Se o pessoal, a pessoa que está criando não sabe o que ela precisa ainda, né? Como é que ela vai fazer? Aí existe o agente que tu pergunta para ele, o que eu deveria estar vendo deste meu ambiente, né? E ele vai fazendo toda essa criação, né? Então, para nós é fundamental, acho que de novo, eu acho que já se torna impossível sem essas ferramentas, né? Desculpa, Warner, já que você pegou esse ponto, eu vou falar, você gostou da console, onde vai falando, cria um executivo pra mim agora, cria esse dashboard. Vocês gostaram dessa demo? Ao invés de fazer uma console bonitinha, um monte de console bonitinha pra cada um, e depois que eu falo, isso aqui não serve pra mim, você vai lá e pede pra IA, a Charlotte. Sim, e é uma situação que nós estávamos com os clientes aqui também, né? E aí estávamos falando de serviço e tudo mais, né? E aí um deles falou, poxa, os meus reports é one page. Aí eu pensando no relatório do SOC lá, que ele vem, né? Ele vem. E aí eu disse, não, já resolveu. Eu tô chegando aqui com um monte de problema e eu tô saindo daqui com um monte de solução, né? Então pra mim tá sendo perfeito. É muito bom. E a ONUM, né? Eu acho que ajuda literalmente bastante, e o que bate muito na tecla quando eles anunciaram e falam é da facilidade, da simplicidade. Que nem o Marquinhos falou, esse é um campo talvez da observabilidade que os times de cyber não vivem tanto. Deveriam mais, né? Mas é a mesma coisa, nós não temos hoje um especialista em observabilidade dentro de um time. A ONU vai facilitar tudo isso. Entendi. Só um minutinho. Pode trazer um daiquiri pra mim, por favor? 4. Eu achei que você ia falar, traz um modelo de LLM pra eu conectar no meu pipeline. E é uma mão poderosa, né? Você levantou. A piscina no MGM tá 40 graus de calor, a gente vai... Agora vamos ter que acelerar, pessoal. Agora abriu o sol. Abriu um sol. Mas esse exemplo é verdade. A possibilidade... O do daiquiri? Por favor. Esse exemplo porque pelo menos em várias visitas, e daí chega para vocês também, e demanda, acho que de vários, eu construí o meu agente aqui, o meu modelo, como que eu aplico o meu modelo sobre a sua plataforma. E eu, por exemplo, você conecta LLMs no pipeline.
Entendi. Ou seja, a gente tem os nossos, mas você consegue conectar. Porque daí ele consegue com ele. entender. Você entendeu por quê, cara? Porque daí você coloca o teu guarda-reio lá e fala assim, ó, cara, esse dado aqui não pode sair pra lá, esse aqui não pode vir pra cá, esse aqui não pode ter acesso nesse. E aí quando você vê em gestão, ele já vai atender o teu compliance ali, que tá baseado no teu modelo. Pro meu negócio, esse contexto aqui já gera uma detecção. É, exato. Entendeu ou não? Ou até eu entendi agora. Você é doido. Porque a produção dos conteúdos, né, principalmente do time Complete, eles estavam nos falando, que eles precisam atender toda a base CrowdStrike, né? E quando chega para o contexto da organização, os agentes e o LLM e a Charlotte é mais do teu contexto, do teu tenant, né? Para ser mais exato, né? Sim. Então a gente vai ter uma capacidade de detectar situações específicas do negócio muito mais rápido, muito mais. Muito bom. Dá pra você falar logo de Pangia? Isso mesmo, essa era a Por ideia. favor. A próxima aquisição que cara, foi... essa é Como legal pra caramba. como eu vou Pandia. proteger tudo isso? Essa é legal pra caramba. Como eu Conta pra protejo nós tudo. então, Profeta. Tem pouca coisa pra contar, né? Na verdade, também uma aquisição que foi anunciada agora é uma solução específica para proteção em prompt. A gente está percebendo, e aí se mostrou um estudo que foi feito com CISOs no mundo inteiro, uma das maiores preocupações que os CISOs têm agora é vazamento de dados, filtração de dados através de prompts. Né? Porque o cara quer pegar um dado ali para transformar ele o melhor resumir, Shadow etc. AI. O Shadow AI, E aí, pô, na grande maioria das vezes, acidentalmente, o funcionário vai ali, pega um dado que, teoricamente, tem uma propriedade intelectual, ou tem uma sensibilidade. Exemplo do caso de GitHub, por exemplo, onde Tem um ele secret. colocou no código ali o secret, e aí ele copia aquele código, pede pro Copilot melhorar. Tem uma série de casos de uso, onde, pô, aquilo lá não podia ter acontecido. Né? Então essa solução ela vai entrar no meio do prompt, ela tem a habilidade de fazer essa integração e proteção também na camada de prompt, né? E aí um dos produtos que vai sair disso é o que foi apresentado hoje, que é o produto de Data Loss Prevention através de IA. De IA. Que é uma preocupação. Com esse domínio ali. Que é uma preocupação recorrente. Além de outras coisas que você tem a habilidade de controlar, de colocar, a gente usa o termo guardrail, né? De você colocar o guardrail nos prompts que você está usando nas IAs, e tudo começa com visibilidade. Então a primeira coisa, ter a visibilidade de quem está usando o que o usuário está usando o que, correlacionar na camada de usuário, né, Marquinhos? Que tipo de prompts estão sendo usados, e aí depois começar a olhar através desses modelos, você começar a enforçar a política, falar, ó, peraí, pode usar esse modelo, pode usar essa versão específica desse modelo para certos conteúdos, para outros que é o que tá não. homologado, exatamente. Esse tipo de dado aqui não pode sair para esse modelo. Você começa a ter controle, né? E aí, efetivamente, também fazer, além da visibilidade, detecção, também fazer prevenção. O enforce disso. Né? O enforcement de que quando alguém... Usa-se o mesmo conceito de nuvem, né? Quando alguém vai copiar um dado ali que tem dado sensível, seja por descuido, ou seja porque é um atacante executando uma exfiltração de dados válida, que aquilo lá seja prevenido baseado nas regras de negócio que você estabeleceu. Sim, e aí eu acho que a gente vai entrar especificamente sobre a questão de DLP, eu acho que a gente vai entrar numa nova era de capacidade de detecção de vazamento de dados. Por que eu digo isso? Muitos profissionais que estão escutando a gente aqui trabalham com DLP há muitos anos. E se já você percebeu que toda tecnologia, a gente já fala, né? Essa tecnologia aqui existe há 15, 20 anos, o problema tá igual. E o problema tá igual, né? Com pouquíssimas empresas, com pouquíssimos profissionais, você vai conversar que ele vai te dar um feedback. Eu tive um projeto de DLP que foi um sucesso, que foi exitoso, né? Se tiver algum, serão pouquíssimos, né? Porque, cara, é muito complexo classificar o dado, saber onde o dado tá, marcar o dado, entrevista para negócio, para saber o que é o dado importante para aquele negócio. Se o dado tá aqui, aí para quem que vai... Cara, o mapeamento de dado é um negócio terrível, né? E ele é vivo, né? Sim. Exato, ele não para de acontecer. E aí o que se faz? Toca tecnologia na galera de DLP. Aí só que daí o DLP ele tá esperando você configurar a regra de negócio. Aí você não tem a informação do negócio, aí a tecnologia não funciona. Agora, com os prompts,
e você tendo a habilidade de ter essa ingestão de dados de múltiplos vetores, combinado com a questão de você poder interrogar o prompt, você treinar o teu modelo, você usar a Charlotte, por exemplo, como... Se vocês pararem para perceber, a Charlotte está virando um grande agregador, né? De um monte de coisa de IA por baixo. Aham. E essa era a ideia inicial mesmo dela, né? Ela começou com algumas funcionalidades ali para ajudar e tal, e a gente está chegando agora ao nível de... tem um agente autônomo para criar dashboard dentro da console para você, para criar atender, a console, pra né? criar a console, console. exato. Uhum. Ao invés de a gente ficar imaginando que esse formato de console aqui é legal, porque o cara olha aqui, o mais importante aqui, o menos importante embaixo. Você Não, definiu né? que a importância do cara, né? Tipo, E ele o que escreve é lá um importante pra ele? comando e acabou, né? Então eu acho que com todo esse contexto, mais utilizando a capacidade de prompt que está sendo introduzida na console, nessa versão nova, eu acho que isso vai dar a habilidade de conseguir se detectar mais informações e montar um pouco mais esse mapa de onde estão os dados mais importantes. Se a gente correlacionar essa informação com Falcon Shield, com os produtos de cloud, a gente começa a ter, cara, uma visibilidade maior, e aí isso concentrado só num lugar. E aí isso vai dar, acho que, habilidade para as empresas de também começar a desenharem projetos de prevenção de vazamento de dados um pouco mais robustos e mais simples. Tu foi na RSA, né? Na RSA que tu ouviu falar que o agente de IA interno tem que ser tratado como um insider, né? Então isso traz essa questão. Tem muita informação que tá ali e eu preciso ter um controle desse dado, né? Um DLP, porque ele pode vazar de um jeito que... essa é a parte que é engraçada, né? A arquitetura das coisas muda, né? Sim. O problema de vazamento existe desde Desde que existe dado. Entendeu? Exato. Uhum. Agora, ele vai mudando a ameaça, a forma que ele pode, no caso do DLP, a ameaça, enfim, a forma com que a gente vai vivendo, vai mudando essa arquitetura e fazendo com que a gente precise trabalhar diferente. Vamos terminando, porque, né, já tá... Só para complementar o que você falou, a gente já viu empresa aqui nos Estados Unidos a dar número de empregado para IA. Sim, tem verdade. a identidade de agência. Aham. Identidade. Identidade. Ele tem identidade, ele tem uma identidade para se saber, Exatamente. porque tem ele que tratar assim. Exato, ele tem capacidade autônoma. E além de um insider, ele é um domain admin também, anunciaram, né? Tem que considerar ele um domain admin, porque normalmente... Ele é um insider privilegiado. Além de um insider, ele já. tem privilégios que... Por isso da difícil, importância, para complementar o tema da Pangea, por isso da importância da gente... A gente, inclusive, está introduzindo para o mercado uma frota de agentes autônomos. As empresas estão criando mais uma outra frota de agentes autônomos. A gente tem um monte de agente autônomo agora para ajudar em várias frentes. E não estamos nem falando de negócio aqui ainda. Imagina quantas frentes cada departamento hoje das empresas estão tentando criar também para automatizar, para seguir com a digitalização, né? Então, assim, alguém precisa olhar esse negócio. Precisa. Porque a gente está falando já de uma inflexão, de um ponto de inflexão onde um agente vai conversar com outro agente. Ele vai transitar dado daqui para lá, né? Então, precisa se ter visibilidade nessa história. E é isso que a aquisição da Pangea trouxe para dentro do portfólio. A gente tem capacidade agora de ajudar que as empresas adotem os prompts. Entendi. Adotem as IAs, especialmente LLMs com prompt, que são um risco para a segurança da informação, de forma muito mais rápida, ganhar visibilidade, saber o que está acontecendo com o dado dele lá dentro. Show. E para encerrar, assim, eu queria fazer essa pergunta para vocês, como é que... Porque assim, óbvio, né, a gente está vendo todos esses lançamentos aqui, até aí olhando para o nosso público, né, Brasil, assim, demora um pouquinho, né, para as coisas acontecerem lá na ponta, assim, né, para se começar, para se usar a plataforma, porque esse era um ponto que eu ia dizer também. Quando a gente começa a trazer esses elementos, eu falo, né, falando do profissional do SOC, né, de transformar o SOC não é nem, já passou de próxima geração, é um SOC autônomo, né, a gente tá falando disso tudo. Como é que, até me fugiu a linha de raciocínio, como é que vocês enxergam isso acontecendo, assim, como é que vocês enxergam daqui a 2 ou 3 anos, essas estruturas, né, das empresas, de serviço, como é que os profissionais de segurança vão estar trabalhando? De fato, a gente vai enxergar isso acontecendo em breve, né? Ter um profissional com um monte de agente. Como é que vocês estão vendo esse lado acontecendo daqui a 1 ou 2 anos para frente? Autonomia, beleza, eu começo. Autonomia
e automatização vai trazer novos problemas pra gente que a gente vai precisar resolver. É isso aí, né? É isso aí, a gente, né, historicamente é assim em tecnologia. A gente tem muito problema que a gente tá resolvendo, que a gente criou pra gente mesmo. Na verdade, por conta da adoção da tecnologia. Sim. Eu acho que ele vai trazer novos desafios, por isso que é importante agora, eu acho que a gente tá num ponto muito importante da adoção tecnológica, quando a gente fala de IA, porque tá se introduzindo IA agora fortemente nas empresas. Se a gente começar a mudar o paradigma que a gente tem de, cara, adota a tecnologia, depois a gente vê se tá seguro, depois a gente vai ver se vai dar certo, depois... E aí gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro para resolver, se as empresas tomarem a consciência e os executivos de segurança, os profissionais de segurança, que é um papel de todos, começarem a promulgar a segurança dentro da empresa, para que os donos de empresa, os empresários, para que os CEOs das empresas, pessoas que tomam decisão na empresa, já entendam que a gente está no meio de uma revolução tecnológica, que é a adoção da IA. E já comece a criar um modelo de uma fundamentação minimamente segura, eu acho que a gente vai ter um futuro... A gente vai ter problema, vão existir novos problemas com as automações, com as automatizações. Vão haver novos problemas que a gente não sabe hoje ainda. Mas se ele já se criar numa base segura, eu acho que a gente está num ponto perfeito. A tecnologia está evoluindo muito, muito rápido. Está muito mais fácil hoje. Então, se todo mundo fizer o papel dele de promulgar a segurança do jeito que tem que ser, eu acho que a gente tem um futuro muito melhor. Muito menos complexo, como é hoje. É muito complexo a segurança, cara. É demais. Muito complexo, é muito difícil. Mas se olhar, é meio que parece até repetição, né? Eu vejo muito a adoção... Ventou, pessoal, calma aí. Tá ventando em Vegas, tá mudando o clima em Vegas. Vai chover. Já pensou? Se você pensar em ciclos de adoção de coisas, para mim é muito parecido com o cloud. Quando a gente olha para IA. E muitas empresas adotaram cloud numa velocidade, e o que o profeta falou, se a gente não se prepara e segurança já não entra nesse movimento, lá na frente fica mais caro, mais difícil, tudo é mais complexo. Então, se você já fizer a inserção já planejada, com as devidas proteções, porque a gente sabe o que pode acontecer. Então, eu ponho mais tecnologias e eu já sei que tem vários fatores de risco e eu já não estou introduzindo junto essa questão de segurança, cara, é inevitável. Então, tem que nascer. E se a gente pensar médio, longo prazo, o que vai acontecer com IA? Adoção, novos problemas vão aparecer. Eu não consigo ver, eu não acredito em nenhuma tecnologia que não tenha o fator humano junto. Então, o humano vai estar do lado. O exemplo que você deu do táxi. No fim do dia tem um cara lá se precisar. Para criar, supervisionar os agentes, você tem uma pessoa. Só que qual que é o perfil dessa pessoa agora? Porque a qualidade da supervisão entra na jogada. A qualidade dessa tecnologia, ela vai estar diretamente conectada e sempre esteve com a qualidade do fator humano que você vai ter na ponta. Como o fator humano está usando ela? Está fazendo as indagações corretas ou usando o prompt de forma correta? Está fazendo a supervisão de forma... Então tem um ciclo também de treinamento e especialização que aconteceu com o cloud. A gente viu acontecer com o cloud. Quando o cloud chegou, a galera falou, pô, e como que eu mexo nisso? Sim. O time de segurança, por exemplo, foi até um time que chegou muitas vezes depois. O time de infra chegou primeiro. Você falava de Kubernetes, por exemplo, lá atrás, time de segurança ainda... Mas do que você está falando? Não tinha muito claro. Sim. Eu acho que a gente está num momento, e talvez o pessoal, até pelo nível de adoção e as facilidades e os resultados que traz, o pessoal já está se antenando mais, mas no fim do dia vai continuar precisando de humano. Eu acho que a qualidade humana vai seguir, e a gente sempre discutiu isso. A gente sempre discutiu, por exemplo, o formato de tierização de SOC. Qual que é a questão? A questão da qualidade. Se eu não tiver uma qualidade... não, mas eu tenho uma qualidade excelente lá no nível 10.
Beleza, mas se eu errar no primeiro nível Já lá, era. eu comprometi todo o processo, nunca chegou no 10. Então, essa qualidade humana, a gente precisa sempre olhar e, num primeiro momento, eu preciso ter uma assertividade boa. Entendi. Então, quem vai mexer nos agentes, quem vai supervisionar esses agentes? O que eu queria também deixar assim, bom, para quem tá ouvindo e tá pensando assim, que é cliente, né? Tá querendo ouvir sobre a CrowdStrike, enfim, e tá pensando em adotar a solução. Não tem, ou ainda se tem, né? O que pode fazer para melhorar? E aqui eu acho que o elemento IA, como certamente na vida desse cara tá em outras áreas, ele precisa se perguntar isso. Eu acho que a solução que ele vai adotar hoje, vou comprar uma solução de proteção, ele tem que olhar esse elemento. Ele precisa olhar se ela está preparada para o que vem. Porque vamos lá, digamos assim, se a gente pudesse, a gente optaria por trabalhar menos, né? A gente optaria por uma solução de proteção que não me desse trabalho. Mas a gente não pode escolher isso, né? Porque a gente está aqui sendo reativo, puxando à frente, mas, de certa forma, olhando que o outro lado, né? O que o ataque está fazendo e se preparando para isso. Eles não vão deixar de usar IA. Então, se eu não estou com uma estrutura pronta, que usa IA para qualquer coisa, que seja para desenvolver, para proteger, para gerar relatório, seja lá o que for, se essa solução não usa, ou está atrasada, ou o IA está só no folder, porque, né, no datasheet porque precisa, foge. Foge porque o atacante vai usar e ele vai te ganhar. Posso dar um exemplo para a galera que está assistindo, para eles fazerem lá um exemplo de como usar qualquer um desses motores públicos? Pega um código que você tenha recebido no spam, onde for um código aqueles ofuscados. Aí você pega um outro código aberto, de malware mesmo. Joga primeiro o ofuscado e pede pro IA explicar a técnica que foi usada. Depois põe um outro código seu e fala assim, esse código aqui, como ele ficaria se eu aplicasse a mesma técnica? E quais outras técnicas eu poderia aplicar e quais seriam os resultados? Eu fiz esse teste outro dia. Eu peguei um código aberto e um código fechado, que tava bem ofuscado, assim. E aí eu pedi para ele pegar essa técnica e aplicar nesse outro código. Eu acabei de gerar, e eu pedi mais 5 versões, então eu gerei 6 versões novas daquele código malicioso, só que 6 formas diferentes de fazer aquilo. Isso aí me custou o quê? 10 segundos? Essa é a velocidade. Ou seja, o mesmo sample, e depois vocês podem testar, faz esse exemplo, faz esse jogo só para você ver a velocidade. Do outro lado, eles estão usando isso. É um encurtamento de, antigamente, somente os grupos estatais que são financiados pelo governo teriam a capacidade bélica de fazer um negócio isso, desse. Exato. Agora um batedor de carteira que falou, agora eu também sou digital. Ele também, agora com o prompt na mão, com o prompt correto, ele conseguiria fazer isso. E os spiders, eles ficam monitorando. Os spiders são os grupos de cibercrime, de crime digitais. É o crime digitalizado. Né? Quando você olha o spider, hoje eles ficam monitorando para ver, porque os nation states, eles têm bastante, ou eles guardam... Os estatais, eles guardam bastante essas vulnerabilidades e códigos. Uma vez que ela se torna pública, esses caras estão monitorando e ele já pega esse código para fazer a exploração e ele já joga no motor e pede para o motor analisar e criar versionamentos dessa exploração. E se o patch não conseguir cobrir todos esses versionamentos, o cara continua usando. Ele reusa o código nessa velocidade. E tem um exemplo fantástico que você usa. Sabe que o Marquinhos estudou na escola de gênios, né? Tem um exemplo fantástico que o Marquinhos usa, que é a questão de vulnerabilidade. A gente, historicamente, sempre se preocupou muito mais com vulnerabilidades do tipo CVSS score alto. Porque é a que tem maior impacto, probabilidade, etc e tal. E aí o Marquinhos tem alguns exemplos de encadeamento de vulnerabilidades de baixo risco, onde o cara ele faz um encadeamento de 3, 4, 5, 6 vulnerabilidades pequenas e consegue chegar no mesmo Ele fala isso seguido pra mim também. Foi o que aconteceu bastante, assim, ainda tá em alta, mas no começo do ano estava sendo publicado mais, eu vi mais publicações, exploração de concentradores VPNs, ele fazia um remote execution, bypass de autenticação, e lá dentro ele rodava outro que era um local privilege escalation, ele somava 2. Sim. E na Charlotte dava pra perguntar, né, se existe algum caminho de ataque, né, um attack path, e ela vai te falar, né, tudo que tá acontecendo ali, né, os gráficos mostram lá e tudo mais, né, mas é isso, nada é tão óbvio quanto antigamente e a gente precisa desse dinamismo, assim,
que só a gente vai conseguir só com a IA. Não IA tem te como, não. dando dessa inteligência, pegando, né, te direcionando para fazer uma outra correção, porque o risco é maior. Então era esse o recado que eu queria deixar assim. Então, quem está buscando uma solução tem que olhar para esses pontos, né? Tem que olhar para uma plataforma única, que vai conseguir ter uma ingestão de dados do maior domínio possível, que é o que a gente está vendo aqui, que usa automação. Só pra você fechar, Henrique, só um parênteses. O plano não é fazer tudo, mas sim centralizar. Por isso do pipeline como plataforma. Não é que a plataforma fará tudo. A gente não quer fazer tudo. A gente quer fazer áreas específicas que ajudem a gente a endereçar problemas de intrusão, de adversário, para parar adversário. Ganhar tempo, exatamente, ganhar tempo. E aí essa ingestão se torna muito importante. Então, que nem você está falando, avaliar o IA real dentro de uma plataforma. Exato. Avaliar a sua flexibilidade de ingestão desse dado. Qual é a sua flexibilidade? Por isso que a ONU não chegou. Por isso que a gente foi nessa parte. Sim. Porque tem um tema de flexibilidade para você fazer essa ingestão de todos esses domínios, porque é muito domínio. Não são poucos. E obviamente, né, vendendo do nosso lado, a empresa que vai te ajudar, né, que vai ajudar o cliente a fazer isso, tem que estar com um serviço estruturado para tirar vantagem disso. Né? Porque senão eu vou lá e vou ofertar um SOC hoje com um número excessivo de colaborador, talvez seja até ruim. Né? Um número muito grande, óbvio, né? Se tiver muito cliente, sim. Mas se ele está usando se ele não está usando automação, não está usando a IA para otimizar esse processo, logo ali na frente ele vai perder na velocidade, né? Ele vai perder, então não tem como, tem que ser feito, né? Tem que ser olhado para isso tudo. E esse ponto que você colocou, Henrique, eu acho que é extremamente relevante no seguinte: a gente, historicamente, todos têm problema de rotação dentro das operações. Tô falando alguma novidade? Não, nenhuma, né? Então, se você não conseguir trazer essa eficiência dos agentes, usar a IA para otimizar, ganhar tempo, flexibilidade, cara, você vai continuar jogando gelo. Você vai continuar cometendo os mesmos erros que a gente tá vendo na indústria. Que hoje é fatal, né? Entendeu? Então não dá mais. Não é uma opção, né? Eu preciso correr contra o tempo, eu preciso usar uma solução, que nem a gente comentou aqui, leve, plataforma única, de rapidez de visualização, que usa automação, e a automação, né, lê SIA, tem todo um processo aí. E assim, queria de novo agradecer vocês pela presença, por estar aqui com a gente. Hoje um dia típico, né? Daqui um pouquinho a gente tem que correr, porque é capaz de bater chuva. Na verdade, o drink ficou pronto e estão chamando a gente. Podemos terminar dando mergulho na piscina? Claro, pode. Pode terminar o vídeo pode. assim? É compliance? É compliance, claro que é. A gente faz o que a gente quiser. A gente tá em Vegas, né? Mas, de novo, obrigado, gente. Queria, assim, deixar também registrado a minha admiração pela plataforma, por vocês também. Que, poxa, vocês... Eu imagino como é que deve ser, assim, não dá nem tempo a gente falar sobre isso, mas no próximo talvez eu vou perguntar como que deve ter sido a trajetória de vocês com a CrowdStrike, assim, porque vocês devem ter visto muita coisa acontecer muito rápido e, assim, digamos que a incrível maioria delas assertivas, assim, então deve ser uma história legal pra gente ouvir em algum outro momento, mas do meu lado aqui eu deixo essa admiração pela CrowdStrike e por vocês, pelo trabalho que vocês fazem lá com a gente. Muito obrigado, pessoal. Não, a admiração é do nosso lado para vocês também. Vocês, enfim, são um super parceiro nosso aí. E parceiro no sentido da palavra mesmo, né? De estar junto com a gente sempre, de entender as ideias, de trabalhar em cima das ideias para melhorar, para adotar, né, coisas novas, para endereçar os problemas que você tem nos clientes que vocês atendem. Então, obrigado pela parceria. Mais uma vez, a gente está no terceiro ano de Falcon. Espero que vocês estejam de volta aqui. Com certeza. Fica o convite já para o Falcon 26. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. E a gente vai estar aqui de novo. Espero que na piscina outra vez. Bora lá. Para poder mostrar para o pessoal aí. A gente está tentando fazer um resumo aqui de tudo que aconteceu. Difícil, né? Teve muita coisa. É difícil resumir. Muita coisa. Foi muita sessão. Resumir, né? Teve muitas são mais de 100, esse ano são mais de 170 trilhas de treinamento dentro do Falcon. Técnicas. Né? Trilhas técnicas e, enfim. Obrigado por vocês terem dedicado o tempo de vocês aí de estar aqui com a gente no evento em Las Vegas e especialmente de poder, né, contribuir para a comunidade. Exatamente, obrigado por fazer esse espaço que no fim do dia, levar
informação, transmitir conteúdo, Isso aí. cara, ajuda. E Sim. assim, muitas vezes é carente, né? Porque o pessoal fala, pô, e aí? Por que não muda? Mas o que tá fazendo? Então, esse tipo de ação de disseminar informação, disseminar ponto de vista é bem legal. A gente agradece bastante poder fazer parte e estar aqui presente com vocês. Show. Queria te agradecer o Wagner também, porque esse ano foi a primeira vez que a gente veio com um time grande da comitiva. empresa. Porque ficou claro, evidente pra mim, quando eu vi os assuntos, de cara, se eu venho com o time de lá, eu tenho certeza que a tua cabeça tá enorme, né? De coisa assim, de o que a gente. Quantidade de coisas que a gente viu aqui. Bebeu que a água gente já no consegue hidrante. aplicar. Foi beber, foi dar um pouco d'água, bebeu água no hidrante. É tipo isso. Porque ele já tava me falando desde o dia 1, o Adriano também. Pá, cara, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, dá pra melhorar assim. Eu consigo aumentar a escala. Então, e isso é pela plataforma também, sabe? Então, assim, por isso que a gente fica muito feliz com esse acesso a vocês, com o que a gente tá vendo aqui e o reflexo que isso traz na Net5. Porque, pô, a gente conseguir criar serviço e entregar bem pro cliente, que é o que a gente tá bastante preocupado desde o início, né? Nos deixa muito feliz, sabe? Poder criar uma camada de serviço e no fim do dia ouvir o cliente, cara, tá muito bom, tá legal. E é um conjunto, né? É todo mundo. Então, de novo, muito obrigado. Obrigado, Scott. Thank you, Scott. Again. See you next year. Ok. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau. gente.